Boa noite a todos. Deus abençoe a cada nessa noite. Bom, foi mais encantada a história do Senhor Jesus Cristo, na esperança bendita e eterna, de um Salvador maravilhoso. Jesus Cristo morreu há 2 anos atrás para trazer paz a todo o coração. Bom, eu creio que a maior busca do ser humano nessa noite é a paz do Espírito, ter tranquilidade nessa vida e também para enfrentar a maior certeza que nós temos antes de crer em Cristo, que é a morte. Então falamos nessa noite sobre o nascimento de Cristo, a sua obra perfeita, servindo a Deus no seu tempo de vida, e também um sacrifício perfeito na cruz do Calvário, um sacrifício que limpa o pecador de todos os seus pecados. Bom, tudo que foi feito nessa noite, cada dom e talento usado, foi para a glória de Deus e em favor de tua alma. Eu lembro anos atrás, entrando na igreja, e pessoas dando o seu melhor para que eu pudesse conhecer Jesus Cristo. E eu conheci Ele pessoalmente, uma decisão que eu jamais me arrependo. E Cristo nessa noite está aqui conosco, querendo alcançar o seu coração. Jesus fala que quando estiver 2 ou 3, reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O mesmo Senhor Jesus, que estava com os discípulos, como foi falado, narrado, Ele está conosco nessa noite e se importa verdadeiramente com a sua alma. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo quer te salvar. Salvar do que, alguém pode perguntar? Dos nossos pecados. Que terrorismo o pecado faz no ser humano, não é verdade? Vivemos um dia de violência extrema. Cada dia é mostrado isso para nós, mas nessa noite é mostrada a esperança em Jesus Cristo. Então Jesus, sua palavra é perfeita em todos os ensinamentos. Cristo quer fazer uma obra preciosa em cada coração. Meu desejo, nosso desejo, é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, como tem falado com o nosso. Bom, a mensagem dessa noite se encontra em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Eu peço um pouquinho mais do seu tempo, e esse tempo dado por você pode transformar a sua vida eternamente. Uma atitude que conquista. A Bíblia fala em Mateus capítulo 8, de 1 a 4, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Vou fazer uma oração nesse momento, para Deus abençoar essa mensagem dos nossos corações no poder dele. Senhor Deus, Pai bendito, mais uma vez, muito obrigado por tudo por esse dia, Pai. Pedimos a tua graça e misericórdia desse momento para poder pregar a tua palavra, Senhor. O Senhor está conosco com promessa fiel da sua palavra, e o Senhor ama cada vida que está aqui, ó Pai. Pelo teu poder, Pai, fala em cada coração, porque só o Senhor pode transformar cada vida. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre nós nesse momento. É isso que eu peço, em nome de Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém. Bom, aqui no versículo 1, Jesus desceu do monte e com ele essa grande multidão. A Bíblia nos mostra que ele subiu ao monte no capítulo 5 de Mateus. E ele trouxe ensinamentos perfeitos àquela multidão. Falamos sobre Deus, falamos sobre a nossa vida com Deus e com os homens também. Eu vou ler alguns versículos de destaque desse capítulo. A Bíblia fala em Mateus 5, versículos 3 a 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus também falou no capítulo 7, versículo 1: não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 7, 8 ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á.
Então aquela multidão continuou seguindo a Jesus porque ele trouxe esperança. Ele realmente mostrou que havia um Deus preocupado com aquelas vidas. Um Deus que estava com seus ouvidos abertos. Um Deus que não estava muito longe para ajudá-los. Mas um Deus que, através da vida de um homem, mostrou como o ser humano, com a atitude certa, pode alcançar o coração de Jesus Cristo. No capítulo 8, no versículo 2, onde a fala de Mateus, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Um homem com uma doença incurável. Um homem que um belo dia acordou como nós e percebeu que estava aquela doença. Naquela época não havia cura para a lepra, hoje a hanseníase, a cura na ciência. Mas naquela época não, fora de Jesus era impossível. O homem ia destruir aquela doença e aquela doença ia crescendo em seu corpo, apodrecendo suas partes, e ele ia morrendo aos poucos. Mas uma coisa que ele perdia era o contato com as pessoas, o relacionamento. Uma doença contagiosa. Não poderia mais ficar com a sua família ou em sociedade. Não poderia mais trabalhar. Realmente uma doença que ia destruir a sua vida dia após dia. Não é à toa que a Bíblia representa, o pecado igual a lepra. O pecado está em todos nós. E o pecado é muito prazeroso. Mas ele corrói a alma do ser humano dia após dia. Destrói o físico. Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo, ele veio para trazer essa esperança, salvação. E esse homem que entendeu uma doença terrível, um sofrimento extremo. Como podemos alcançar o coração de Jesus com a atitude certa? Vamos ver em primeiro lugar como pode fazer isso. Primeiro, adorar a Deus. A Bíblia fala que esse leproso chegou até Jesus e disse: Senhor. Ele dobrou os seus joelhos, ele colocou o seu rosto em terra, e do seu coração saiu aquele clamor: Senhor. Ele reconheceu Jesus como Senhor. Então nessa noite, cada um de nós, sem Cristo, temos dois senhores. Nascemos com isso. E depois, tomando a fase da consciência, todos nós despertamos e realmente obedecemos esses dois senhores. Um senhor chama-se o mundo. O segundo senhor chama-se eu. Então é a realidade que o mundo trabalha com isso. O pecador sem Cristo, ele busca satisfação nessa vida. Porque o vazio do coração pelo pecado é imenso. E o diabo trabalha com tudo isso. Ele traz muitas e muitas concupiscências, desejos desenfreados ao ser humano. Se você olhar hoje a Cracolândia, muitas pessoas estavam angustiadas quando usaram a sua primeira pedra de crack ou alguma outra droga diferente de nós. Mas havia um vazio, havia um desespero. E achou que nisso ia achar esperança para a vida, mas só ruína. Mas para alguns é uma pequena coisa. Não é muito brutal igual essas demais coisas que há no mundo, mas a minha satisfação é diferente. Mas ela fala que fora de Jesus Cristo não há consolo, não há esperança ao coração. Eu assisti pouco tempo atrás o programa da Band, o Rio 24. Um homem que chegou na unidade de emergência, muito mal. Ele se tornou um alcoólatra. E ele bebeu muito. E por isso, no seu esôfago, criou varizes, como fosse aquelas da perna realmente. E aquelas varizes começaram a estourar, grande hemorragia. E os médicos, na entrevista, nós estão falando de tudo, mas não sabemos se esse homem vai escapar nessa noite. E aquele homem clamava lá da sua cama: eu não quero morrer, me ajudem, eu não quero morrer. Mas naquela noite ele partiu para a eternidade. Então tudo começou com um pequeno gole. Alguém nesse mundo influenciou ele. Você não é homem? Aproveita a oportunidade. E ele realmente, com certeza, começou o seu primeiro gole. Talvez com o seu pai. Menino, você precisa aprender isso. Tem que ser homem. Ele estava um dia lá na emergência e não havia alguém para ajudar. E ele morreu naquela noite.
Quantas situações da mesma forma. Eu não sei como está a sua vida, mas a Bíblia fala que sem Cristo, uma pessoa está presa nos laços do pecado. E o pecado não é brincadeira, é destrutivo. Satanás não quer que você acredite na palavra de Deus, mas que você viva até o último momento e morra, e não tenha esperança para a sua alma. Porque o nosso corpo vai se desfazer, mas a nossa alma é eterna. E o seu nome está cravado na sua alma. E Cristo quer transformar a sua vida. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Se você, como esse homem, reconhecer Jesus como Senhor, para o leproso, nada nesse mundo, ou o seu próprio eu, poderia trazer ajuda para a sua vida. Só o Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, como alcançar o coração de Jesus? Humilhar-se diante de Deus. O leproso fez isso. A Bíblia fala: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres. Ele pediu humildemente. Ele entendeu que só Jesus poderia fazer algo pela sua vida. Mesmo que ele estava em situação difícil demais, ele reconhecia que Jesus era soberano sobre toda e qualquer situação de sua vida. Bom, eu vejo pessoas nos hospitais, pessoas que eu visito nas prisões, e muitos se perguntam: por que eu vim parar aqui? Por que estou sofrendo? Eu não sei todas as respostas, mas entendemos que Deus manda circunstâncias difíceis para que o homem possa, em vez de olhar só para frente ou para baixo demais, possa olhar para o céu. Eu lembro um pastor, ele na época não era pastor, nem conhecia Jesus Cristo. Nos Estados Unidos tinha sua moto muito potente, andando nas rodovias, perdeu o controle e se arrebentou todo. Lá naquela cama, ele não podia olhar para lugar nenhum, porque estava todo engessado. Ele olhava só para o alto. E para o alto ele entendeu que só Cristo poderia ajudar. E anos depois ele se converteu a Jesus Cristo, é um pastor pregando na Universidade de Bauru. Então Jesus Cristo nos chama humildemente. E a promessa dele é essa, Mateus 23:12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus se humilhou por nós. Ele foi até a cruz do Calvário. Ele foi torturado. Cuspiram em seu rosto, deram esbofetadas no seu rosto, a Bíblia fala: deram canadas na sua cabeça. E Jesus não abriu a sua boca, e foi até a cruz, e o crucificado, por amor a você e a mim nessa noite. Um amor sem par. Um amor que nem o amor da mãe realmente consegue chegar perto. Porque uma mãe está pronta para morrer pelo seu filho. Mas Deus deu o seu único filho para morrer por todos nós. Deus ama você nessa noite. Deus quer transformar a sua vida. Então esse leproso se humilhou. E a Bíblia fala, em terceiro lugar, que ele também acreditou. A Bíblia diz que eis que veio um leproso, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Acreditar no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não pode mentir a sua alma nessa noite. Jesus Cristo não pode enganar a sua alma sobre a questão da eternidade dela. Jesus criou o céu, onde a Bíblia criou o inferno para o diabo e os demônios. Não criou o inferno para o ser humano, mas antes deu a sua vida por nós. O inferno é tão real quanto a minha voz nessa noite. Deus, Jesus Cristo, veio nos salvar dos pecados para não ir para o inferno. Todo ser humano, ele se pergunta: para onde irei? Acabou, morreu, acabou? Tudo que eu fiz vai desaparecer? A Bíblia tem uma resposta a isso. Jesus Cristo veio dar vida eterna a todo pecador. Se com fé nessa noite você acreditar, de onde vem a fé? A Bíblia fala em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E nessa noite você ouviu a narração, você ouviu as músicas, e nessa breve mensagem tem ouvido versículos suficientes, histórias suficientes para ter fé
para acreditar no Senhor Jesus Cristo. Ele te ama, normalmente eu digo, Ele quer te salvar. E esse homem, com essa atitude, aquele leproso, clamou a Jesus. E a Bíblia fala que ele alcançou o coração de Jesus. A glória de Deus na vida do leproso. Mateus 8,3 fala assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus foi ao homem que estava com os seus joelhos dobrados, com o rosto em terra. E Jesus estendeu a sua mão e tocou naquele homem. Jesus mostrou que não faz acepção de pessoas. Jesus mostrou que também nenhuma doença poderia afetar o seu corpo, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo te ama, Cristo quer te salvar. Esse homem, o leproso, ouviu palavras preciosas e perfeitas do Senhor Jesus: quero ser limpo. Que palavra maravilhosa! Jesus, da mesma forma que aquele homem está conosco, com o mesmo desejo de tocar na sua alma e dizer: quero ser limpo. Se você com fé, se você acreditar, se você da mesma forma clamar como esse homem clamou. Eu fiz isso há 30 anos atrás. Ele me limpou de uma vez por todas. Hoje eu durmo em paz, hoje eu acordo em paz, porque Cristo transformou a minha vida. Esse homem, a Bíblia fala, ele logo ficou purificado da lepra. Ele se levantou, ele olhou as suas partes, e não havia mais nenhum traço, nenhuma marca daquela doença. Jesus deu uma nova vida para ele. A Bíblia fala: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus tem o poder de fazer isso a todo aquele que crê, que com fé recebe a Jesus. A Bíblia fala em Deus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo amor, o mesmo poder, o mesmo Deus nessa noite. Em Romanos 10:13 ele mostra como o homem pode pedir a sua própria salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, por favor, põe o seu nome aí, porque o seu nome aí, se invocar o nome do Senhor, será salvo. Eu não conheço o nome de todos, mas Jesus conhece. E pessoalmente, individualmente, Ele convida você à salvação da sua alma. Qual é a sua decisão diante de Jesus nessa noite? Não cantamos ou pregamos só para ter um momento, mas para que você pudesse ter a oportunidade de vida eterna pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer te salvar. É o desejo dele nessa noite transformar a sua vida. Deus abençoe a cada um. Por favor, baixe a nossa cabeça, vamos fazer uma oração nesse momento, uma breve oração, e logo após vou fazer um breve apelo da palavra de Deus no seu coração nessa noite. Senhor Deus, Pai bendito, nada mais eu posso fazer no Senhor orar, Pai. A tua palavra foi pregada, o Senhor está conosco nesse momento, o Senhor ama cada vida que está aqui, ó Pai. Pelo teu poder, ó Pai, abençoe esse apelo, ó Deus. Que o teu Santo Espírito é uma obra de expressão de cada vida, da tua misericórdia, Senhor. Por favor, abençoa cada coração e dá força e graça a cada um nesse momento. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Ainda a gente